Oi, aqui é o professor Fernando e esse vídeo aqui é sobre os primeiros anos da colonização do Brasil. Tá, a gente começa a colonização do Brasil com a ideia de descobrimento. Só que essa ideia de descobrimento eu gostaria de expandir um pouquinho com vocês. Eu não gosto de chamar de descobrimento, só que se a gente chamar de achamento do Brasil, ninguém vai achar esse vídeo aqui na internet. Então tem que botar como descobrimento do Brasil mesmo. Por que não descobrimento e sim achamento? Quando a gente fala em descobrimento, a gente dá uma ideia de posse sobre o negócio. Então se eu descobrir, é meu e eu vou utilizar da maneira que eu quiser. A gente tá falando de terra, ok. Só que essa terra, ela era ocupada. Então descobri o meu ovo. Ela já estava sendo utilizada por toda a população indígena que vivia aqui. Na época, para vocês terem uma ideia, tinha 8 milhões de habitantes no Brasil. 5 milhões ali na zona amazônica, ali, que faz divisa com outros países, e o restante espalhado pelo restante do Brasil. Enquanto isso, na mesma época, Portugal tinha em torno de 1 milhão de habitantes. Pô, é muito índio, velho. E o que os portugueses vão fazer com esses índios? A gente vai ver ali que ao longo da colonização vão matar, vão explorar, vão escravizar, vão fazer horrores com essa população indígena, certo? Mas nesse primeiro movimento, quando Portugal desceu aqui, ele vai rezar a missa, vai pegar e dar uma voltinha ali no território brasileiro, vai ser acolhido pelos índios, né? Sim, lembrando, é uma galera que veio do mar. Se a gente for seguir a historinha deles, eles estavam perdidos, ou seja, não chegaram aqui por querer, e vão fazer um contato com a população indígena e vão se valer desse contato com a população indígena. Vão pegar e se aproveitar dos índios que receberam eles aqui na Terra, certo? Os portugueses pegaram e deram uma volta aqui na Terra para dar uma escaneada, assim, e não viram muitos recursos imediatos para o Brasil. Na carta ali do Pero Vaz de Caminha, na carta do Pedro Álvares Cabral, a gente vai ver que ele fala que não tem ouro, não tem prata, mas é uma terra que tudo que plantar dá. Mas Portugal tava com aquele negócio da Índia, né? Então ele tava com a cabeça nas Índias. Quando for nas Índias não é Minas, não, tá? É na Índia mesmo. Então ele continua explorando a rota para o continente asiático, porque dava muito dinheiro. Lembrem-se, a primeira viagem do Vasco da Gama ali deu 5.000% de lucro. Então entre ficar numa exploração de 5.000% de lucro e ficar no Brasil que não tinha nada, o governo português pegou e pro Brasil. Não tava nem aí e ficou continuando insistindo no negócio da Índia, certo? Então essa descoberta vai marcar um desinteresse do Estado português para com o Brasil. O desinteresse era tamanho que no início eles não tinham nem ideia do tamanho do Brasil. Tanto que a gente era chamado de Ilha de Santa Cruz. Com o passar do tempo, à medida que eles vão desbravando, eles vão vendo, pô, mas é grande essa ilha, hein? Aí eles vão trocando o nome para Terra de Santa Cruz, Continente de Santa Cruz, até finalmente chegar com o Brasil. A ideia de Brasil, só pra gente não perder o fio da meada, ela vem do pau-brasil. O que é o pau-brasil? O Brasil, quem não conhece a historinha, é uma árvore que vai dar origem ao nome do país, né? Essa árvore, ela era utilizada para fabricação de corante vermelho para tecidos. Vermelho, daí o Brasil de nome de pau-brasil. Sim, não é nome de filme pornográfico, não. O pau-brasil vai ser o principal produto, na verdade o único produto rentável do Brasil nesse momento. Justifica muito dinheiro para ser uma grande indústria brasileira de extração de pau-brasil? Não. Mas é uma forma de quebrar um galho, de conseguir um dinheirinho com o território brasileiro. Para variar, os portugueses exploravam a mão de obra indígena, pegavam e sacaneavam os índios ali, davam qualquer porcaria que eles tinham no barco em troca do pau-brasil. E aí levavam esse produto para vender lá na Europa por um valor muito maior do que por aquilo que eles trocaram com os índios. Alguns defensores poderiam dizer, né? Tá, mas o que adianta? Vai entregar 2 moedas pro índio e vai fazer o que com ela? Vai trocar na árvore? Não, né? Mas ele podia dar alguma coisa de valor realmente pro índio. Por exemplo, animais. A gente vai ter até animais que vão ser trazidos pela primeira vez para o território brasileiro, para o território americano, através desses colonizadores. Mas não. Vamos pegar e sacanear o índio, que é mais divertido.
Com relação à ideia de extração e a ideia de colonização do Brasil, a gente vai ver que não tem um projeto bem definido do rei, porque ele não investe dinheiro no negócio. Coisa que, se a gente for parar para ver a América Espanhola, já é bem diferente. Por que é bem diferente? É bem diferente porque a Espanha ela não estava na corrida para a Índia, ela estava querendo entrar na corrida para a Índia. Por isso que tem até a historinha ali do Pedro Álvares Cabral. Como ela não conseguiu uma rota alternativa para a Índia, eles se grudam com as duas mãos na extração, até porque eles encontraram metais preciosos no país. Mas os portugueses ficam por 30 anos praticamente sem mexer no Brasil. Eles só começam a se tocar que eles têm que pegar e meter a mão no Brasil quando a gente vê que o país está sendo invadido pela França. A gente vai ter uma invasão francesa ali no Rio de Janeiro, o que seria hoje o Rio de Janeiro, né? E aí, a partir disso aí, o Brasil começa a se tornar ameaçado. Por que ele começa a se tornar ameaçado? Ele começa a se tornar ameaçado porque Portugal e Espanha, já que foram eles que inventaram o tal Tratado de Tordesilhas, eles respeitam. Agora, as demais nações não respeitam o Tratado de Tordesilhas. A gente vai ter, lá em 1530, as primeiras expedições no território brasileiro, né, chefiadas pelo Martim Afonso de Souza. Eram basicamente barquinhos que vão defender ali a costa brasileira e procurar regiões ali para poder fazer os primeiros assentamentos. Esses barquinhos combatiam corsários estrangeiros, mas, cara, botar ali alguns barquinhos para defender toda a costa brasileira chega a ser, né, burrice extrema. Mas vai começar a ocupação da terra e uma exploração econômica da terra, certo? Aí sim, vamos ter um projeto para administrar, para governar, para tomar conta do Brasil. Esse projeto, a gente vai ver na próxima aula que ele não é um bom projeto. Por que ele não é um bom projeto? De novo, o rei não tinha interesse no Brasil. Ele não estava investindo dinheiro no Brasil. Então ele vai fazer um projeto bem cagado, né? Um projeto bem podre, que é as capitanias hereditárias. Que tinha tudo para dar errado. Deu errado. Tá bom. Qualquer dúvida, volta o vídeo, manda as perguntas ali embaixo. E era isso. Aquele abraço.